terremotos, guerras, conflitos religiosos. Para onde caminha a humanidade? Existem respostas. Está no ar o Amanhã Hoje. Bom dia. Está no ar o programa O Amanhã Hoje. Um programa diferente de tudo o que você já viu. Muitas pessoas falam sobre o futuro. Muitas prognosticam. Mas temos visto vez após vez que os prognósticos se têm mostrado muitas vezes ou imperfeitos ou incorretos. Onde encontraríamos uma fonte segura a fim de sabermos exatamente o que vai acontecer? No tempo em que vivemos, no qual recentemente vimos a quebra de bancos nos Estados Unidos, com a consequente crise financeira que tem se espalhado por todo o mundo. Todos têm sido atingidos. A pergunta que fica na mente de muitos é: o que ocorrerá? Para onde vamos? O que está acontecendo? Deus, Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele é amor, e por isso Ele não nos deixa sem resposta. Ele quer nos dar uma luz, e a sua luz, com relação ao futuro, está na Palavra de Deus, na Bíblia. Gostaria de compartilhar com você, amigo telespectador, um texto de Romanos, capítulo 4, verso 17. Nele, Deus se revela como, segundo diz o texto, aquele que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Alguém que tem poder sobre a morte e que, além disso, conhece o futuro. Seria ele confiável para revelar a nós o que vai acontecer? Certamente. Deus conhece a você e a mim. Deus vê o fim desde o princípio. Por essa razão, Ele pode e Ele faz o quê? Revelar o futuro por meio da sua palavra. No dia de hoje, nós estudaremos o capítulo número 8 do livro de Daniel, não inteiro, apenas uma parte dele, na qual poderemos ser situados por Deus com relação ao tempo no qual nós vivemos. O que significa o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos em 2001? O que significam as ações posteriores a essas? O que significa a crise financeira? Para onde nós vamos? Essas respostas todas podem e são encontradas pelo estudo da profecia. Convido você hoje a abrir Daniel, capítulo 8, a fim de que entremos no terreno profético e deixemos que Deus nos revele o futuro. Começamos a leitura no verso de número 1. Acompanhe conosco na tela. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Ao ler esse verso, você pode achar estranho o fato de nós dizermos que o futuro está revelado nesta visão. Daniel declara que ele estava no terceiro ano do rei Belsazar. Isso é 6 séculos antes de Cristo nascer. Como pode então ele estar revelando o futuro? Não sou eu quem diz isso. É a própria palavra de Deus que revela o fato de essa visão se referir ao futuro. Acompanhe conosco a leitura a partir do verso 15 do mesmo capítulo. E acontecendo que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem, alguém que veio para explicar a Daniel o significado da visão. Verso 16. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará, ou seja, se cumprirá no fim do tempo. E no verso 19 ele acrescenta: E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Segundo o que o próprio anjo disse ao profeta,
A visão do capítulo 8 de Daniel, ela se refere a coisas que vão se cumprir no último tempo da ira, ou seja, quando nós chegarmos ao tempo de ser derramada a ira de Deus sobre a terra. O servo de Deus Daniel foi levado em visão simbólica para a geração que veria o derramamento da ira de Deus. E este derramamento da ira se consistirá no quê? A Bíblia também revela. Acompanhe conosco o texto em Apocalipse, capítulo 15. Nós faremos a leitura a partir do verso 1, e ali poderemos ver o que acontecerá neste tempo da ira e o que acontecerá logo após este tempo da ira. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Aqui está o momento no qual a ira de Deus será derramada. Ela será derramada em 7 últimas pragas. Hoje nós vemos muitos juízos. Vimos, por exemplo, a terrível tragédia que aconteceu em Santa Catarina, onde mais de 1,5 milhão de pessoas foram de alguma forma atingidas pelo evento. Mas nada se compara às 7 últimas pragas que serão derramadas. Isso é o que a Bíblia diz. Serão os juízos mais terríveis já vistos pelo homem. Hoje, o Espírito de Deus atua refreando o diabo e seus anjos e também os homens e os elementos da natureza. Mas chegará o tempo em que Deus, cujo Espírito foi persistentemente resistido, terá que retirar o seu Espírito da terra. Então, veremos calamidades como nunca vistas. Satanás terá liberdade de atuar como nunca teve e fará o que sempre fez, destruir. Logo após o período das 7 pragas, João vê o que acontecerá. Acompanhem conosco em Apocalipse capítulo 15, verso 2. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santos. Por isso as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. João contempla os salvos agora sobre o mar de vidro, tendo passado por um conflito com a besta do Apocalipse e sendo chamados no texto de vitoriosos sobre a besta e sobre o seu sinal, e estão agora na glória, remidos para sempre. O fato de logo após João ver os anjos irem derramar as taças, ele ver os salvos na glória, mostra para nós que o tempo do derramamento das taças, das 7 pragas, ele é o último antes de os santos serem recolhidos por Jesus e serem levados para a glória. O tempo da ira é, portanto, o último tempo nesta terra antes de Jesus voltar e buscar os seus escolhidos. Por aqui nós já vemos que os escolhidos serão buscados ou arrebatados somente depois do derramamento da ira de Deus nas 7 pragas. Voltando agora a Daniel 8. Nós vemos aqui que quando o anjo disse ao profeta que esta visão se referia ao último tempo da ira, ele estava mostrando para Daniel que a geração que visse os eventos profetizados em Daniel 8 seria a geração que passaria pelo tempo da ira de Deus. Ela estaria na terra durante o derramamento das 7 pragas. E, portanto, ela seria a nação que, e a geração que, após as 7 pragas, veria Jesus voltando em glória pela segunda vez. É anunciado um tempo terrível, que é o tempo das pragas, mas é anunciado um final feliz, uma grande bênção, o evento que todos esperam, a segunda vinda de Cristo. Certamente creio que não somente para mim, mas como para você também,
Isso são boas novas. Quando saberemos então que estamos próximos do tempo da ira e da segunda vinda de Jesus? Vamos agora estudar detidamente o capítulo 8 de Daniel, a fim de identificarmos qual é o tempo que ele revela e vermos se já estamos neste tempo. Abramos novamente em Daniel, capítulo 8, mas agora vamos ler o verso de número 2. E vi na visão, acontecendo quando vi, que eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. Daniel, em visão, foi levado à cidade de Susã. O que isto representaria nos nossos dias? Susã é uma cidade da antiguidade. Ela foi uma residência de inverno dos imperadores da Medo-Pérsia. Mas hoje, ela não é uma cidade de expressão. Dela, sobram apenas ruínas do que foi esta bela cidade na margem direita do rio Ulai, onde hoje se localiza o Irã. Quem seria então a Susã moderna? Certamente não pode ser aquele punhado de ruínas que se encontra junto ao rio. É uma cidade ativa. Nós precisamos entender quem foi Susã no passado, para que possamos então identificar quem é a Susã atual. Para isso, convido a você para abrir a Bíblia conosco no livro de Ester, e nós vamos ler o capítulo 1, nos seus versos número 1 e 2. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, e aí o texto segue. Ester nos mostra que Susã era onde ficava o rei Assuero. E ela era uma espécie de capital de um governo que se estendia desde a Índia até a Etiópia. Isso representava todo o mundo conhecido da época. Susã era a sede, portanto, de um governo mundial. O texto ainda diz que Susã era a sede do governo de 127 províncias. As províncias, quando nós estudamos a história, verificamos que elas nada mais são do que países que foram conquistados pelos medos e persas. O próprio território de Israel era uma das satrapias ou províncias da Medo-Pérsia. Susã era, portanto, uma espécie de capital de um governo mundial. Era a cidade onde estava ali a sede do poder mundial. Quem seria Susã hoje? Existe atualmente um governo mundial? É verdade que, de fato, ou com um imperador, nós não vemos hoje um governo mundial. Mas nós vemos algo que é reconhecido como um pseudo-governo mundial, ou seja, uma espécie de governo mundial. Este chama-se a Organização das Nações Unidas, um organismo de governo internacional estabelecido após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e que perdura até hoje. Tem a participação de praticamente todos os países estabelecidos e reconhecidos como independentes do mundo. 168 países figuram ali. Onde está a capital da ONU? Exatamente na cidade de Nova York. Ali encontra-se o prédio sede das Nações Unidas. Fica localizado na ilha de Manhattan. Você acompanha o prédio pela foto. Susã equivaleria hoje, portanto, a Nova York. E a cidade de Nova York já é capital do pseudo-governo mundial. Note que nós hoje vivemos esta realidade. Daniel 8 é, portanto, uma mensagem para nós, para você, telespectador, e para mim também. Note também que aqui não há nenhum esforço de forçar a profecia a fim de fazê-la encaixar com algo, ou seja, nós vemos um evento e queremos que a profecia se encaixe no evento que nós vimos. Não. Nós vamos estudando a profecia e, à medida em que estudamos, ela nos revela aquilo que está acontecendo hoje.
Nova York é, portanto, a Suzã moderna, porque é a sede de um governo mundial, assim como Suzã era a sede de um governo mundial. Voltamos agora para Daniel capítulo 8 e vamos ler no verso 3 o que foi que Daniel viu no território de Suzã, ou seja, aonde ficava ali a cidade de Suzã. Acompanhe a leitura na tela. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas. E as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Daniel relata que vê um carneiro. Esse carneiro foi visto ali, ou entre Suzã ou nas imediações de Suzã. O território, ou seja, a localização geográfica, era a mesma de onde estava a cidadela de Suzã. Daqui podemos entender aonde estaria esse carneiro simbólico nos dias de hoje. Nova York está localizada dentro dos Estados Unidos da América. Assim sendo, o animal simbólico, este carneiro visto por Daniel, ele está também localizado dentro dos Estados Unidos da América. Quando nós lemos a visão de um carneiro, nós não devemos entender que, de fato, Deus espera que nós vejamos um animal com 2 chifres transitando pelo território americano. Não é isso que Deus nos deseja revelar. Deus sempre está preocupado com a nossa salvação. Então, este animal deve ser o símbolo de algo que nos importa no contexto mundial, a fim de que possamos entender melhor qual é o caminho da salvação. Qual o significado do símbolo animal? A própria Bíblia revela. Eu convido você para abrir agora no capítulo 7 de Daniel e no verso 23, a fim de que nós vejamos o significado deste símbolo. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra. A Bíblia revela que animal representa reino. Especificamente, este carneiro visto em Daniel 8 foi apontado no passado como representando um determinado reino, ou seja, uma determinada forma de governo. Vamos acompanhar a leitura agora no capítulo 8, mas no verso 20. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. O texto aqui traz o termo os reis da Média e da Pérsia. Todavia, ele é a tradução do original hebreu mal-rei. E este original possui a mesma raiz do que poderia hoje ser traduzido como união. E parece que esse termo, união, representaria melhor, inclusive, o que de fato aconteceu. Encaixando esse texto no verso, nós teríamos: aquele carneiro que viste é a união da Média e da Pérsia. Quando nós vamos à história, nós vemos que em nenhum momento o reino da Medo-Pérsia teve 2 reis ao mesmo tempo. Então, ao dizer os reis da Medo-Pérsia, pelo menos em um mesmo tempo, nós não poderíamos ver isso se cumprindo. Mas o Império Medo-Persa, sempre enquanto ele existiu, foi uma união dos povos Medo e Persa. Ou seja, o termo união estaria bem encaixado dentro do verso. Trazendo ele para o tempo presente. O carneiro representa a união da Medo e da Pérsia. Apenas fazendo um comparativo rápido para que você, amigo telespectador, possa entender o que isso significaria para nós. Os medos e persas eram 2 povos. Os medos ficavam ao norte e os persas ficavam ao sul. Eles foram unificados quando o reino do norte, os medos, venceu os persas numa guerra. E então se tornaram a Medo-Pérsia. Posteriormente, se tornaram o Império Mundial. Essa história, ela possui um paralelo igual na história dos Estados Unidos da América. Depois que esse país se formou, houve também uma batalha entre a Federação, ou os estados do norte dos Estados Unidos, e entre os estados do sul. Houve uma batalha
entre a federação, ou seja, os estados do norte desse país, os Estados Unidos, e a confederação dos estados do sul deste país. Foi a chamada Guerra da Secessão por volta do ano 1860, entre 1850 e 1860. Essa foi a Guerra Civil Americana. Foi vencida pelo norte, assim como, na Medopécia, a guerra foi vencida pelo norte. E desta guerra resultou a unificação definitiva dos Estados Unidos da América, assim como no passado, da guerra entre norte e sul, resultou a unificação definitiva de Medo e Pérsia. Note que a história se repete tal e qual. Assim podemos estar seguros de que o carneiro, que no passado representou a Medo-Pérsia, ele representa hoje o governo dos Estados Unidos da América. É dito que o carneiro ele tem 2 chifres. O que representam os 2 chifres? Os chifres na Bíblia representam a sede de poder, ou seja, um segredo do poder ou o próprio poder. O animal usa os chifres para se defender e para atacar. Os chifres são, portanto, um símbolo do poder. E a Bíblia confirma esse significado. Ele não sai apenas de uma olhada no animal para ver as características dele segundo a natureza. Abramos em Zacarias, capítulo 1, e vamos ler o verso 21. Então eu disse: que vem estes fazer? E ele falou, dizendo: estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações, que levantaram o seu chifre contra a terra de Judá para a espalharem. Aqui fala que seriam derribados os poderes das nações que levantaram o seu chifre contra a terra. O chifre é usado como um símbolo de poder. Os chifres do carneiro representam, portanto, o segredo do poder representado pelo carneiro, o segredo do governo dos Estados Unidos da América. Hoje, este governo representa a maior potência do planeta. E o segredo do poder desta potência está exatamente nestes 2 chifres. Nós vemos que os Estados Unidos são conhecidos por serem um governo de 2 características. A primeira, um governo republicano. Desde que este país foi constituído como uma república em 1776, este país tem um governo republicano. E ele também é um governo protestante. Um pouco mais tarde, já no ano de 1783, foi somada, ou seja, foi anexada à Constituição americana o que é chamado de Bill of Rights, ou seja, as emendas da Constituição. E a primeira delas garante a liberdade de consciência. Nós trazemos para você na tela uma cópia do texto, ou seja, do que significa a primeira emenda da Constituição americana, para que você entenda como esse país, nesse momento, foi estabelecido como uma nação protestante. Acompanhe conosco. A primeira emenda, a First Amendment da Constituição dos Estados Unidos da América, é uma parte da Declaração de Direitos dos Estados Unidos da América. Impede, textualmente, o Congresso dos Estados Unidos da América de infringir 6 direitos fundamentais. O Congresso passa a ser impedido de estabelecer uma religião oficial ou dar preferência a uma dada religião, a Establishment Clause da primeira emenda, que institui a separação entre a Igreja e o Estado. E o Congresso também é impedido de proibir o livre exercício da religião. Através do texto da primeira emenda está garantida a liberdade de consciência. Foi exatamente por ser um país de governo republicano, no qual o governo emana do povo, ou seja, o líder, o presidente, ele é eleito, e o governo não deriva de um monarca que pode ser um ditador autoritário, e também por garantir a liberdade de religião ou de consciência, que os Estados Unidos se tornaram
a terra da liberdade. E foi por isso que muitos emigraram para esse país, a fim de lá poderem estabelecer os seus negócios e tornarem os Estados Unidos a nação mais próspera do planeta. Agora, a visão de Daniel 8 nos mostra que haverá uma mudança nesta forma de governo. É exatamente disso que gostaríamos de tratar hoje. Acompanhe a sequência do relato. Daniel, capítulo 8, mas agora a partir do verso 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele. E feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Um outro animal é visto. Ele anda, ou melhor, corre, mas sem tocar o chão, ou seja, sem fazer barulho. Atinge o carneiro, quebra os dois chifres e aparentemente toma o seu lugar. Pisa o carneiro. Quem é este animal? A Bíblia diz, na visão, ser ele um bode. Ele é um animal, por isso ele é um símbolo também de um governo. Mas qual seria o governo representado por ele? Abramos, ainda no capítulo 8, mas agora no verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Claramente, nós vemos que este bode representa uma monarquia. Aqui é dito que no passado ele representou o reino da Grécia, e o chifre que tinha entre os olhos representou o primeiro rei. Ele foi Alexandre Magno, o grande conquistador. Hoje, o bode representaria, portanto, uma monarquia. Agora, os gregos foram conhecidos por implantarem ou imporem o helenismo, a cultura grega, a qual também trazia consigo a mitologia e todos os deuses da Grécia Antiga. Em outras palavras, a Grécia impunha uma religião. Era um governo monárquico que impunha a religião. Quem seria esse governo hoje? Quem seria a monarquia que impõe a religião e vai tirar o governo protestante e republicano que os Estados Unidos possuem hoje? Acompanhe conosco o programa da semana que vem. Você irá descobrir quem é esta monarquia. E você irá descobrir também que no tempo em que nós vivemos, o tempo em que a ONU já está estabelecida, em que Nova York, a Suzã moderna, é a capital da ONU, você verá o que acontecerá nos Estados Unidos em breve. A crise financeira que ocorreu este ano e ainda vai continuar, ela é apenas um prenúncio de algo que vai acontecer. Uma grande mudança ocorrerá nesse país. Uma mudança de opinião pública, uma mudança de governo. E ela gerará eventos que terão que ver com a sua vida e com a minha. Essa crise impactará o mundo inteiro. Cenas de interesse eterno passarão diante de nós. Trataremos disso com mais detalhes na próxima semana. Não perca o próximo programa. Ficamos por aqui e esperamos te ver no próximo domingo. Que Deus te abençoe.